É isso aí. Hoje nós temos aqui a mamãe da Alice Belém, a cantora Idalice Belém, lá de Recife, Pernambuco, e nós estamos numa entrevista com ela. Eu gostaria de perguntar a ela sobre como é que foi essa questão da música, né? Ela é cantora, também é instrumentista, né? Mas ela gravou acho que uns 2 ou 3 CDs, ela vai falar isso aí pra gente, né? Mas eu gostaria de saber nessa pergunta agora, como é que foi isso aí? Ela canta desde criança? Como é que surgiu essa questão de ela cantar, né? Depois a gente passa para a questão de como foi que ela começou a gravar os CDs. Mas primeiramente eu gostaria que ela falasse como é que foi a questão da música na vida dela, digamos assim, quem ela se inspirou, né, mais na sua vida, na questão musical. Se tem assim um ícone, uma cantora ou cantor evangélico, ou mesmo não evangélico, que ela também gosta, que ela se inspirou no estilo, né? Às vezes a pessoa tem muito isso, gosta de cantar aquele estilo de música, ou mesmo que não tenha assim um determinado estilo, mas gosta de um determinado cantor e segue aquela linha de musical, né? Mas, então é isso que eu gostaria de saber, mamãe da Alice, nesse momento, através dessa pergunta. Como é que surgiu a música na sua vida? Como que a música te influenciou, né? E, assim, quais os cantores que mais te influenciaram, que mais a mamãe Idalice, a cantora Idalice gosta? Bem, sobre louvar, cantar, foi desde criança. Nas escolas mesmo, eu estudei num colégio aqui, um grupo, nessa época era grupo, o Aníbal Falcão. Tinha uma professora, o nome dela Nívia, ela gostava muito de mim. E quando eu cantava no coral, esse coral era até conhecido, a gente viajava até para os lugares, para outros bairros, outros cantos, para louvar não, cantar, né? Porque nessa época no colégio é cantar mesmo. E então chegava lá, ela sempre no ensaio dizia, olhe, você leva a segunda voz, fica com você, Idalice. E tinha uma amiguinha minha, o nome dela Tânia, e ela falava para a Tânia, você leva a primeira voz, que era soprano e o contralto, né? E daí foi o, o gostar. E minha mãe também sempre ficava em casa louvando, ensaiando hinos para louvar na igreja, certo? Mas eu fiquei desde criança assim, louvando, era cantando, nas igrejas sempre também, quando tinha ensaio com crianças, eu estava no meio também, sempre cantando junto. E fui criada assim, louvando, cantando, até eu ficar adolescente. E quando eu estava antes de uns 11 anos, mais ou menos, foi 10 para 11 anos, meu irmão comprou um acordeão, e esse acordeão eu comecei a pegar. Às vezes pedia para minha mãe me colocar no colo, porque ele era grande, para me ver se saía alguma música. E começou a saindo música também, foi me interessando. No fim, eu já estava tocando nos colégios, me convidava, a festinha, eu estava lá, e cresci assim, no meio de música. Meu irmão sempre cantou em quarteto, coral, ele cantou aqui em Recife, um quarteto muitos anos, aí foi transferido para fazer o curso de sargento da aeronáutica em São Paulo. Lá também ele entrou numa igreja, cantou num quarteto lá de São Paulo também. Quer dizer, foi sempre assim, com músicas. Agora, é porque eu tenho um ouvido muito assim afiado para música, sempre foi. Minha mãe me colocou nessa escola para me aprender a tocar acordeão, por eu ser assim uma menina que gostava, né, de tocar e eu não sabia. Ela me pôs na escola, não sabia direito. E na escola de música eu entregava muitas vezes o acordeão para a professora e dizia para ela, toque para mim ver como é a música, mais ou menos. Ela tocava e me entregava o acordeão
Eu tocava do jeito que ela tocava, ela dizia, mas como você já aprendeu? Você está indo, mas ela pensando que eu estava indo pela música, ela colocava a partitura assim na minha frente, mas eu tocava de ouvido. Até que um dia ela falou para minha mãe que não dava mais assim para me ensinar, que eu já sabia de tudo, estava sabendo bem, então que eu procurasse um conservatório para continuar na música, mas eu sabia que eu não sabia música, o meu caso era ouvido. Aí eu disse para minha mãe que não ia continuar, porque eu não ia ter condições de ficar lá tocando. Aí foi quando depois minha mãe desistiu, eu também, mas continuei tocando até uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos no máximo. Foi quando meu irmão resolveu vender nessa época, aí venderam meu pai, por sinal, essa época ele era vivo ainda, e uma noite minha irmã estava aprendendo até, que ela aprendia também, só que eu tocava melhor do que ela e tocava melhor do que meu irmão, porque meu caso era ouvido, e eles ficavam admirados, certo? E foi assim, sempre com música dentro de casa, sempre. Minha mãe ensaiava para ir cantar nas igrejas, quantas vezes eu cantava junto com ela, ensaiando. Quer dizer, foi criada dentro da música. Eu nunca olhei assim outros. Eu gostava, não resta dúvida, do povo. Às vezes eu ouvia naquela época. Minha mãe ainda falava, quando eu queria cantar uma musiquinha de um, por exemplo, tinha o Carlos Gonzaga, que era da minha época, ele cantava aquelas músicas, eu achava bonito, e uma vez minha mãe viu, estava lavando a louça nova e começando cantando aquela música, minha mãe reclamou, disse, como é que você deixa de louvar a Deus para estar cantando essas músicas do mundo? Eu vou contar para um pastor. Era assim, entende? Aí eu ficava chateada, porque ela falava isso, porque eu gostava da música. Mas nunca foi assim, não, de deixar de estar com música dentro de casa. Sempre foi, sempre.